voltando aí então, falando então do header do e-mail, olhando assim parece que a gente só precisa, né, ter um menuzinho lá, um logo e tá tudo certo, mas tem mais coisas que a gente pode utilizar e tem que saber utilizar o header do e-mail. Colocando o que a gente chama de pré-header, eu vou mostrar na prática o que é isso e para que serve, a importância desse carinha aqui. Tamanho otimizado do header, marca visível no topo, opt-out, veja no browser e adicionar remetente como contato. Isso aqui é bem legal, principalmente no Google você consegue fazer isso. Imagina o seguinte, se a gente tem um header aqui, né, que tem 200 pixels, na hora que eu vou abrir isso aqui na minha área útil, normalmente uma área útil, eu não vou nem falar de celular, vou falar de desktop, a gente considera que a área útil é de mais ou menos uns 600 pixels de altura. Quando a gente fala de e-mail, você tem ainda a barra do navegador, a barra do e-mail e depois que a sua mensagem começa. Então você deve ter aí uns 400 pixels de área útil no máximo. Se a gente tem um header muito grande, metade praticamente da área útil vai ser só de cabeçalho. Aí é desperdício, né? Então, com essas mesmas informações, você consegue entregar com, praticamente metade disso. 100 pixels, mais ou menos, é um tamanho legal para header, às vezes até um pouquinho menos. Olha esse exemplo, por exemplo, aqui do Submarino, né? Eles tinham aqui 200 pixels e agora eles têm 100, praticamente a mesma coisa. Parece até que tem mais coisas aqui, né? Porque está mais espremidinho. Então, o tamanho é muito importante para visualização da área útil na tela. O conteúdo, eu descrevi algumas coisas aqui para a gente se atentar no que se refere a conteúdo. Então, é muito importante começar contextualizando o conteúdo do e-mail. Por exemplo, a gente começa lá com o header e tem normalmente um banner, né? Aquele banner ele precisa usar como contexto do e-mail todo. Muitas vezes a gente usa só uma imagem ali ou usa só uma imagem de uma... Né, tem um e-mail meu que é o Armazém Cerealista, ele usa esse espaço aí para colocar uma cesta de cereais só e acabou, não fala nada, né? Mas você pode utilizar isso para começar contextualizando todo o conteúdo do seu e-mail. Se você vai falar de Black Friday, por exemplo, todo o seu conteúdo pode ser de Black Friday e aqui você pode ter o desconto que você vai aplicar, o nome da sua campanha e por aí vai, né? Faça a divisão de conteúdo de acordo com o contexto. O que é isso? Imagina o seguinte, você tem lá então a subdivisão do banner, e aí falando mesmo de usabilidade das pessoas, tá? Que acessam. Então você tem lá o seu e-mail aqui você tem um banner, e aí aqui você pode começar de repente falando de promoções, aí depois você fala aqui de novidades e por aí vai. O que não pode acontecer, e isso acontece, por isso que eu estou refrisando aqui, promoções, novidades, promoções de novo, né? A pessoa perde o gancho da mensagem. Então é legal ser sempre sequencial, tá? E dividir o conteúdo de acordo com o contexto que ele está exibindo ali. Call to actions eficientes. O que é o call to action? É a chamada para ação. Daqui a pouquinho eu vou falar dele, especificamente dele. Eu até escrevi um artigo sobre esse cara aqui, mas eu vou dar algumas dicas da eficiência dele, tá? Trabalhe de forma eficiente o texto da sua mensagem. O conteúdo hoje, tá nítido para todo mundo que é uma das coisas mais importantes da nossa mensagem. Não adianta só eu ter uma vitrine com desconto legal, mas não ter lá um conteúdo que engaje com as pessoas. Tem até uma jornalista ali. Jornalista ou redatora, Andressa? Eu sou publicitária, né? Ela cuida do conteúdo lá da agência, ela sabe muito bem do que eu estou falando, né? Inclusive até aquele artigo que eu mostrei para vocês, ela me ajudou a corrigir e, é uma complexidade realmente muito grande você fazer um texto, você estruturar um texto, apesar de, né, da gente não dar o devido valor na grande maioria das vezes, né, acha que precisa de alguns parágrafos para escrever algo, é algo bastante complexo e no e-mail não é diferente. Seja sucinto nas mensagens contidas em cada tópico do e-mail, então não precisa escrever uma novela, o e-mail, dependendo do e-mail que você fizer, inclusive, por exemplo, você pega um e-mail que é linguição, desse tamanho aqui, se você abrir ele no Gmail, pode ser que chegue um momento que o Gmail vai esconder todo o resto da mensagem. Aí você precisa clicar num botãozinho que está falando assim, ó, ver a mensagem completa. Aí você vai abrir em outro lugar.
Só que, às vezes, você tem informação muito importante lá para baixo que ficou escondida. Então tem que tomar cuidado e ser sucinto nas mensagens para não ficar muito comprido, né, o e-mail. Trabalhe com imagens otimizadas, mas atenção à qualidade, ou seja, não vamos usar imagenzinha de 2 megas, não vamos usar imagem para impresso, não vamos usar imagem com mais de 72 dpi de resolução. Tem que ser imagem realmente feita para e-mail, tá? Não utilize fontes muito fora do convencional, porque senão não renderiza. Ou seja, eu quero utilizar Comic Sans no meu e-mail, uma fonte totalmente trabalhada, assim, sabe? Fora do comum. Cara, esquece, vai aparecer uma Arial na hora que alguém abrir no computador, tá? Então, não dá pra ficar fazendo graça. Aquelas fontezinhas rebuscadas, sabe? Com florzinha, com coisa, esquece. Nada disso renderiza aqui. Tem que ser o que a gente chama, entre aspas, aqui, tá? De fonte de sistema, fonte padrão. Tem algumas aí, Arial, Verdana, Tahoma, tudo isso aí vai tranquilo. Qualquer outra fora isso daí é risco de não aparecer. Pode acontecer também de vocês utilizarem fontes do Google Fonts. Também é legal, tem muita fonte comum lá que vai renderizar tranquilamente. Mas é mais garantido que renderize em Gmail, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se de repente a maioria dos seus e-mails forem Hotmail, Yahoo, essas coisas, pode ser que as fontes que vocês utilizarem do Google Fonts não renderize lá. Então é um cuidado e é um teste que precisa ser feito, tá? Estruture de forma organizada o seu e-mail, título, subtítulo, texto, texto padrão. É igualzinho uma página web, com a diferença que eu não tenho os mesmos recursos. Quando a gente fala... Vocês já tiveram aula de SEO aqui? Ainda não? Não, né? Tá. No SEO, basicamente, você precisa estruturar bonitinho a sua página, seu código, definir o que é o título, né, que é o H1, definir o que é o subtítulo, que é o H2. O professor vai ensinar isso tudo para vocês. No e-mail é a mesma coisa. Você precisa ter definidinho o que é o H1 do e-mail, então o que é o título principal, o que é o subtítulo. Cada uma dessas mensagens tem um peso diferente na hora do provedor de e-mail ler a sua mensagem. Então, na hora que ele lê o título, por exemplo, que é o que tem maior peso, ele vai interpretar aquilo de uma forma diferente do que ele interpreta o texto. Ou seja, se você ir lá e colocar uma exclamação, por exemplo, exclamação é risco de cair no spam, tá? Tem que tomar muito cuidado. Se você ir lá e colocar 3 exclamações num título, ele vai entender que você está querendo urgência demais naquele negócio lá, ele pode desconfiar de você e te jogar no spam. Se você coloca 1, 2 exclamações no corpo do texto, pode ser que ele até deixe passar. Então, o peso do que você vai falar no título é muito importante. Por exemplo, se você escrever dinheiro no título, por exemplo, a chance de cair no spam é altíssima, né? Se você escrever, de repente, aumente no título, fora de um contexto, também pode ser que vá para o spam. Então, tudo isso tem que tomar bastante cuidado na estruturação, da organização das palavras, do conteúdo do seu e-mail, tá? E tenha certeza que o design do e-mail conversa com a sua marca. Que nem eu falei lá no comecinho, se você está conversando de uma forma, seja visualmente, seja a linguagem, a voz, no canal digital, você precisa fazer a mesma coisa no seu e-mail, beleza? E aí, o que a gente coloca no footer, né? Opt-out, cara, assim, obrigatório. Aqui no footer não tem negociação. Aqui a gente até conversa, mas aqui esquece, tem que estar lá obrigatoriamente. Que nem eu falei, né? Eu tô até sendo redundante aqui. Não é que você é obrigado, mas é de bom tom a gente falar que é obrigado, porque isso pode ser um risco para vocês mesmos. Tem algumas ferramentas que, por exemplo, elas adicionam isso automaticamente. A ferramenta mesmo que é a Cat Leads aqui, que é a minha, e se você não colocar lá, ele vai adicionar um linkzinho de opt-out, você querendo ou não. Isso já vem do core, já vem direto de lá. Se ele não se descadastrar da sua lista, ele se descadastra da lista da ferramenta de baixo. Então não tem o que fazer, tá? Informações de contato, nome da empresa, CNPJ, telefone, e-mail, enfim, todas as informações que são pertinentes a esse tema. Selo de segurança, certificado, links importantes de política, e isso daqui os provedores também reconhecem, tá? Eles são muito inteligentes. Política de privacidade, política de troca, enfim. Tudo isso aqui ajuda a dar peso na nossa mensagem. Resumo de regulamento, se
se aplicar, né? Por exemplo, Black Friday, preços válidos até o dia 23, acho que vai ser 23 esse outubro, novembro, né? Válidos até dia 23 às 11h55, por exemplo. Então, é importante ver no browser, redes sociais e um curto release da empresa. Tudo isso daqui é bacana de estar descrito lá no footerzinho. Falando um pouquinho do Call to Action, eu criei um slide só para isso porque é um ponto muito importante, não só para e-mail, mas também para as nossas páginas web, né? O que é o Call to Action? É a chamada para ação. E a chamada para ação não adianta só a gente colocar um botãozinho maior ali, verdinho, que está tudo certo. Tem muita técnica por trás disso daqui e tem muitas formas de você conseguir fazer com que esse cara se destaque. Quem aqui já não ouviu falar, por exemplo, que a melhor cor para um botão de compra é o verde? Né? Eu tenho certeza que quem é do mercado já ouviu isso daí por diversas vezes. Só que na verdade não é bem assim. E eu dou um exemplo para vocês. Lá no começo da agência, uns 6, 7 anos, uns 7 anos atrás mais ou menos, uns 6, 7 anos atrás, a gente fechou um cliente que chamava Panda Brinquedos. O Panda Brinquedos ele vende brinquedos, né? E aí qual que era a ideia? Ele tinha lá um pandinha que eu desenhei, eu era ilustrador antes de ser designer, então eu desenhei o pandinha, fiz todo um cenário onde o pandinha estava pulando um lago, né, e tinha bambu, porque panda gosta de bambu, não sei porquê. Então tinha muito matinho também, tinha o céu, tinha um monte de coisa. Mas o contexto todo do layout tinha muito verde, tinha bastante verde, era essa a ideia, né? E aí o que eu fiz? O botão de compra, eu coloquei um laranja puxando para o vermelho. Tinha um pouquinho de vermelho no laranja. Ele olhou aquilo lá e falou, não, você tá maluco? Você tá colocando um botão laranja na minha loja, cara? Por quê? Qual que é o problema? Ele falou assim, não, porque é o verde que vende. O verde vende bem. Eu falei, tá, da onde você tirou isso aí? Ele, não, porque é o que todo mundo fala. Você entra aí nessa loja aqui e tal, é verde. Entra na outra, é verde. Entra na outra, é verde. Eu falei, cara, mas você tem verde na sua loja inteira. Aí, não, deixa assim. Beleza, o cliente manda, né? Deixamos lá. Aí, depois de um mês, mais ou menos, que a loja subiu, a Vtex, que é a plataforma de e-commerce que ele tinha subido, e a maior plataforma hoje do Brasil, fez um evento que na época chamava E-Commerce Extreme. E aí nesse E-Commerce Extreme, você podia ir lá como cliente, se candidatar e os caras faziam uma análise de design, né, da sua loja. E aí quando chegou lá, ele sentou, o cara do E-Commerce Extreme chegou nele e falou assim, cara, gostei da sua loja, tá bem estruturada, tá rápida e tal, só que, pô, cara, sua agência, que agência que você fez? Ah, não, foi a Sanders, pô, Call to Action verde em cima de mato, cara, que é isso? Aí ele contando pra mim, né? Ele esperou um minutinho assim e tal. E falou, então, é que isso daí não foi ideia deles não, foi ideia minha. Aí o cara falou assim, mas por que você mandou fazer isso aí? Não, porque é o verde que vende mais. Ele falou, não, cara, não, o que vende mais é o que se destaca. Aí ele falou, aí o cara falou assim, ele nem precisou falar, cara, põe um laranja aí que vai dar certo. Que era o que eu tinha feito, né? Aí ele falou, puta, beleza. Aí o cara fez questão depois, na próxima reunião que a gente sentou, ele explicou, falou, pô, Rafa, desculpa, cara. Pensei que fosse o certo, tal, o cara me explicou, blá, blá, blá. Mas por que eu contextualizei tudo isso e por que o cara falou a mesma cor que eu falei? Porque tem uma técnica para isso. Quando você fala de Call to Action, tem alguns critérios que você precisa utilizar. O primeiro critério é a posição da página onde está a chamada. Então, se você colocar, por exemplo, todo o Call to Action que ficar no que a gente chama de primeira rolagem, ele vai ter uma condição, uma possibilidade maior de receber um clique. Ou seja, falando de página web, deixa eu apagar aqui. Falando de página web, a gente considera a grande maioria dos monitores como a primeira rolagem dentro de 600 pixels. Então, você tem lá um monitorzão, bonitão, e aí aqui você tem os 600 pixels de altura, certo? Se eu tenho, por exemplo, uma página de produto assim, ó, com nome, né, um nominho, aí aqui a descrição, aqui eu tenho o precinho e tal, e aí, sei lá, aqui eu tenho os cartões e o botão comprar tá aqui debaixo,
a taxa de conversão dessa página aqui vai ser muito menor do que se o meu botão tivesse aqui, ó. Por exemplo. Isso aqui é a usabilidade. Aqui funciona igual. Se no meu e-mail, por exemplo, eu tiver um banner, mas que não tiver um call to action, não tiver um botão, ou esse botão que leva para o mesmo lugar estiver lá para baixo, ele vai ter uma eficiência muito menor do que se tivesse dessa forma aqui. Então, a altura é um dos critérios essenciais quando a gente fala de call to action. Segundo critério, o tamanho dele. Não adianta eu estar bem posicionado, mas ter um botãozinho aqui, ó, econômico, né? Comprar. Ou então, só por exemplo, como cara, eu já vi isso, eu juro por Deus, tava aqui, ó. Você não tinha um botão, você tinha um comprar. E uma seta. Isso aqui não é eficiente. Então, o tamanho do botão é importantíssimo. Ele precisa ocupar uma área que salte aos olhos. Claro, tendo bom senso também de não fazer um call to action que ocupe aí, sei lá, metade do banner, né? Não vai adiantar nada. Aqui, a mesma coisa, né? O próximo critério é a cor, e talvez a cor seja o que mais impacte quando a gente fala de usabilidade. Por quê? A cor é a que tem aquela técnica que eu falei para vocês. Como que a gente define a cor ideal para o call to action? Não é se é verde ou não é se é chamativo ou não é nada disso. É se contrasta. Como que a gente sabe se contrasta ou não? Quando a gente fala de cores, falando um pouquinho aí de teoria de cor, etc., a gente tem aí, né, as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul, certo? Quando a gente mistura o amarelo e o azul, que cor que dá? O verde. Que cor que sobrou? Vermelho. Então, o verde é o contraste do vermelho. Só que, além de ser o contraste, também é a cor complementar. Quando a gente fala de cor complementar, é a corzinha que combina com aquela cor. É aquela cor que não agride, entendeu? Por isso que o laranja está em cima do azul. O laranja, ele fica bem aos olhos. Se eu colocasse, de repente, aqui, um laranja escuro, não ia ter essa mesma chamada. Não ia nem ficar bonito. Agora, quando eu contrasto isso com a outra cor, por exemplo, se vocês olharem aqui, vocês vão conseguir, com a visão periférica, enxergar esse cara. Vão conseguir, não adianta. Se esse negócio estiver aqui de baixo, vocês olharem para cá, mesma coisa. Agora, se eu tampar esse cara aqui, ó, e vocês olharem para qualquer parte da tela, ou se isso aqui fosse um azul mais escuro, vocês não iam ver mais. O contraste chama o olho da pessoa, né? Chama. Então, isso é uma das técnicas de cores para vocês escolherem qual é a cor ideal para se colocar num call to action. Isso serve para e-mail, isso serve para página web, isso serve para página de produto, isso serve para app, isso serve para qualquer coisa. Isso serve até para o mundo físico. Ah, pô, você quer que alguém olhe um aviso na porta. Cara, se a sua porta é azul, coloca um aviso laranja. Isso é uma chamada de ação, isso é um call to action eficiente. Um quarto ponto aqui, quando a gente fala de call to action, é a comunicação, é o que está escrito nele. Parece que não, mas isso tem um impacto também inconsciente muito grande. Uma coisa é eu simplesmente escrever aqui, ó, visite, ou então clique, ou clique aqui. Outra coisa é eu falar, ó, visite a nossa online store, visite a nossa loja. Eu sei, você já me falou em 2 palavras, 3 palavras, o que está me esperando do outro lado do clique. Eu dou um exemplo com um cliente nosso, que é a Danone. A Danone, ela tem lá a página de produto dela, né? E uma das coisas que a gente identificou quando a gente pegou a conta, isso há 4 anos atrás, tá? Era que assim, eles tinham lá um desconto progressivo, que é uma puta sacada para quem faz tratamento. A Danone, por incrível que pareça, a loja, o e-commerce dela, não é de Danoninho. A Danone, ela vende produtos de nutrição especializada, ou seja, tem lá nutrição para pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, que se alimentam por sonda. Tem um produto que chama Solvenaid, que é para Alzheimer. Tem um outro produto, esqueci, acho que eu preciso do Solvenaid. Tem outro produto que era para criança, que é o Aptamil, né?
Então tem uma série de produtos lá dentro que são para esse tipo de objetivo. E aí quando você tinha lá quando as pessoas compram esse produto, eles compram em grande quantidade. E tem uma opção lá dentro que chama desconto progressivo, que é quanto você mais compra, quanto mais produtos você adiciona no seu carrinho, mais desconto você tem. Só que assim, tinha só uma tabelinha ali no cantinho que falava, ó, compra 10% de desconto, compra 20% de desconto. E não tinha nada que me dava o gancho. O que a gente fez num detalhe bobo desse, que fez com que a página ficasse muito mais intuitiva. Conforme a pessoa ia adicionando lá o produtinho, então colocava 1, 2, 3, 4 tal, eu tinha um botão que estava escrito assim, ó. Compre agora, né? Vou escrever o resto. Quando chegava aqui no desconto mesmo, né, que estava esperando, ele aparecia escritinho assim, ó, com desconto. Isso aqui dava o gancho para a pessoa saber que ela realmente já ganhou desconto naquele momento. Isso entre outras questões de usabilidade, né, incluindo reestruturação de página de produto, aonde eu tinha mais de um call to action por página de produto, e aí aonde que era a importância disso também. Como eu falei para vocês, imagina, Solvenaide, voltando lá. Solvenaide ele tem sabor baunilha, ele tem o sabor morango e tem o sabor chocolate. Eu preciso tomar Solvenaide por 30 dias, é um por dia. Cara, é muito Solvenaide que eu preciso tomar. Concorda comigo que no 5º dia que eu estiver tomando de baunilha, eu vou estar vomitando já, não vou conseguir mais tomar aquele negócio. Então, pô, preciso tomar 5 dias de baunilha, no outro dia eu tomo um de moranguinho, no outro dia um chocolatinho. Então, você sorte isso, né? Como que era a usabilidade antes? Eu tinha uma página de produto para chocolate, outra página de produto para morango e outra página de produto para baunilha. Então eu tinha que adicionar esse cara aqui no carrinho. Aí quando chegava lá, eu escolhia a quantidade, aí eu voltava e ia na busca de novo. Agora eu quero achar o Solvenaide de morango. Aí eu fazia esse mesmo fluxo aqui, ó. Então eu tinha que adicionar esse cara no carrinho, escolher a quantidade que eu queria. Aí agora eu quero um pouquinho de chocolate. Aí a mesma coisa. Vou lá, tá. Então ficava um negócio torturante. Imagina, para quem tá com começo de Alzheimer aqui, acho que não vai conseguir talvez comprar o negócio dele. Aí perdia vendas, né? Já esqueceu o que ia comprar. Já esqueceu já, exato. Já esqueceu já. Eu já até esqueci o que eu ia falar. Brincadeira, tô falando sério. Então ficava um processo muito complicado aqui. O que a gente fez para resolver esse problema? A página de produto, agora, ela contém todos os call to actions, por exemplo, compre o de morango, compre o de baunilha, compre o de chocolate. Só que tinha um último botão aqui, que é o comprar todos. Então eu podia colocar 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui e comprar todo mundo junto. Na hora que o desconto progressivo dava a quantidade global, ele poderia passar o call to action aqui falando, ó, esse aqui já tem desconto, ou então esse tem desconto, ou então, ó, esse aqui tem desconto, esse não tem, mas no todo você tem desconto. Então o call to action comunicava tudo isso e a forma como foi utilizado o call to action na página de produto fez com que a taxa de conversão da Danone, assim, triplicasse, quadriplicasse em pouco tempo. Resumindo, em questão aí de 7 meses, 8 meses mais ou menos, a Danone cresceu 72%, a divisão de nutrição especializada do e-commerce, que equivalia aí a mais ou menos 25% das vendas, 20% das vendas deles, passou a representar 75% das vendas deles. E não é que roubou não de outros canais, aumentou mesmo o share. Então, tudo isso com reestruturação de design. A plataforma continuava a mesma, para vocês terem noção. E o Call to Action teve um grande impacto nisso. Por que eu falei tanto e bati tanto no Call to Action? Porque isso aqui pode ser um dos decisores da taxa de conversão dos resultados da sua peça, seja num banner, seja numa vitrine, seja numa página web, tá? Você está falando que é muito mais eficiente, então a gente mesmo
mandando um e-mail marketing lá, a gente tem um botãozinho lá para interagir. Para o seu destino, exatamente. O cara ou entrar na sua página ou para te responder, porque dificilmente ele te responde um e-mail, né? Difícil mesmo, ele vai para onde você quer mandar ele no link. Mesmo... Isso aí. Mas é que tem um caso, quando você carrega muito, ele não vai para o spam. Você monta um botão, fica um e-mail marketing mais carregado, não tem uma possibilidade maior de ir para o spam? Não, o peso do e-mail é um dos fatores do Spam Score, mas não é um botão que vai aumentar o peso dele. É muito mais fácil, por exemplo, o seu e-mail carregar com imagem, com que você não otimizou, com fonte, por exemplo, que também tem um peso, entendeu? Com a codificação também pode ser que fique pesado. Tem uma série de fatores aí que influenciam nesse sentido. Mas eu tenho já um e-mail marketing padrão da empresa, assim, eu consigo pedir para que eles façam uma adaptação? Um teste de spam? Não, tipo assim, um botão mesmo para conversão, né? Ah, sim, dá para mandar eles colocarem. Dá para mandar eles colocarem. Daqui uns... Não tem nada. Não, né? Daqui uns slides para frente, eu vou mostrar um negócio para vocês que, é o que vai valer a aula para vocês. É o que vai valer a aula, tenho certeza absoluta. Eu falei até com o rapaz ali, eu falei para ele, cara, tem uma pessoa que faz o código, né, lá dos seus e-mails, cara, pode mandar ele embora já amanhã, porque ele não vai precisar mais dele. O cara é bom, mas não dá para ficar perdendo tempo com isso aí mais, cara. Não do jeito que ele tá perdendo. Não dá. Legal aqui a questão do call to action. Dúvidas? Não? Tranquilo? Legal. Aí, bom, até aqui a gente falou de layout, até aqui a gente falou de UX, até aqui a gente falou de usabilidade, né? Até aqui a gente falou da cara do negócio. Só que, a gente precisa montar agora esse negócio. Não dá pra gente gerar um JPEG e anexar no e-mail e sair mandando. Eu preciso agora estruturar o meu e-mail. É aí que entra o HTML, né? O HTML é o que está por trás do seu front, né? O código que renderiza no browser. Quando a gente pega aqui, por exemplo, vou abrir aqui um e-mail qualquer aqui. Esse e-mail aqui mesmo. Esse aqui é um e-mail, beleza? Então, bonitão e tal. Isso aqui é o HTML. Então, é o código que rola por trás desse cara aqui. E para você pegar aquele layout que a gente fez e transformar nisso daqui, cara, você precisa saber esse negócio aqui, né? Estruturar e montar esse negócio aqui inteiro, certo? Errado. Não precisa mais. Exatamente. E a gente vai chegar lá e é aí que eu vou salvar vocês. Legal, vamos continuar aqui, eu volto lá daqui a pouquinho. Bom, o HTML é tão importante porque está junto com a etapa de design e é onde a gente vai realmente estruturar e ver e dar a possibilidade de renderização em cada um dos clientes de e-mail. É esse cara aqui que vai definir se o meu e-mail vai aparecer quebrado ou não no Outlook, se o meu e-mail vai aparecer quebrado ou não no Hotmail, se vai aparecer quebrado ou não no Gmail, tá? É nessa etapa que a gente define tudo isso, beleza? Só que tem uma questão que a galera normalmente faz, que é muito mais fácil. Não sei se vocês já perceberam, mas já chegou e-mail assim para vocês? Por exemplo, você vem, carrega o e-mail, né? Aí ele carrega uma imagem zona aqui assim, depois uma outra imagem, depois uma outra imagem, aí uma outra imagem. Vai carregando as imagens aqui. E o seu conteúdo está tudo nessas imagens aqui. Já deve ter acontecido com vocês, né? Essa é a pior forma de você montar um e-mail. Por quê? Porque isso aqui é simplesmente uma imagem. O provedor não está enxergando nada do que está escrito aqui. Então, se você tiver um título aqui dentro, está na imagem, não está no código. Se você tiver um texto descrevendo alguma coisa, está na imagem, não está no código. Então, isso aqui é o que a gente chama de montar o e-mail em slice.
né? São os slices. No Photoshop existe essa ferramenta aqui. Você vai lá, abre qualquer imagem que você abrir lá, pega um JPEG, abre lá, você aperta o C, né, até chegar no slice, e aí você consegue ir cortando ele. Quando você salva para a web, que é no Windows é Ctrl Shift Alt, aí ele salva para a web, ele já salva o HTML. Só que é um HTML que não serve para o objetivo de... Cara, é a terceira vez que eu derrubo isso aqui. Só que não é um e-mail que serve para o objetivo que a gente precisa, porque é um HTML que está só chamando essas imagenzinhas aqui, não adianta muito, tá? E qual que é o grande problema de fazer o e-mail dessa forma? Isso aqui é um exemplo, tá? Um e-mailzão bonitão, né? Até aqui tá bonitão. Tem ali então, né, do Pneu Store. Tem aqui então o header dele, aí aqui tem um menu meio esquisitão, mas beleza. Aí aqui você tem o desconto, cupom, você tem foto, tem, né, tem tudo aqui bonitão. Isso aqui é o mundo ideal de chegar ao e-mail. Só que quando o e-mail chega a primeira vez, como que ele vai chegar? Ele vai chegar assim, ó, desse jeito. Sem imagem nenhuma. E assim, não tem o que fazer. A primeira vez que você recebe um e-mail desse cara aqui, as imagens vêm bloqueadas. Esse aqui ainda está menos pior, porque ele usou o que a gente chama de alt na imagem. O que é o alt? São essas letrinhas aqui, ó, que vem escrito lá atrás do código da imagem. Então, o provedor, ele pelo menos consegue ler isso aqui. Só que o objetivo real de que foi criado isso daqui é para acessibilidade. É para leitor de pessoas que têm deficiência visual. Então, quando você passa o Alt nesses programas, ele lê o que está escrito por trás da imagem. E aí, se você escrever lá, por exemplo, imagem com cupom de 10% de desconto, se você escrever isso lá, a ferramenta de acessibilidade vai falar imagem com cupom de 10% de desconto. Mas todo mundo utiliza isso para legenda de imagem. Só que legal, aqui ainda é menos pior. Só que, entendem, vocês conseguiram ver um negócio muito interessante? Olha a quantidade de informação que você tem aqui e a quantidade de informação que se perdeu. Você praticamente está vendo outra coisa. No máximo você está vendo o cupomzinho aqui, mas você não tem contexto nenhum, né? Quem lê isso daqui? Na boa, eu não leio. Aqui também eu não leio. Fora que aqui ainda veio bonitinho, dependendo do provedor que chega, vem com um bug aqui assim, ó, sabe? Ou então aquelas negócios de pare. Aí fica parecendo que é um vírus isso, né? Um outro exemplo, esse cara aqui, ó, feito totalmente em imagem. Então isso aqui é imagem, isso aqui é imagem, isso aqui é imagem. Ó, isso aqui eu nem conseguiria fazer na HTML, eu não consigo virar fonte, por isso que eu falei das limitações. Talvez isso aqui eu conseguiria fazer, né, numa página web, né, Dup? Mas no e-mail não consigo virar fonte, por exemplo. E quando a gente monta tudo em HTML, tudo em slices, na verdade, em imagem, é assim que ele vai renderizar. Só quando eu desbloqueio as imagens que ele vai carregar isso aqui, tá? Então é um problemão, né? A ideia é a gente sempre tentar simplificar a nossa arte para conseguir se adaptar em qualquer dispositivo, seja em tablet, seja em celular, seja em desktop, qualquer lugar. E quando a gente fala de largura, e isso é muito importante de e-mail, eu acho que eu coloquei isso em algum slide lá, mas eu já adianto aqui, precisa tomar cuidado, é no máximo 600 pixels de largura, tá? Todo e-mail. Eu não vou nem me adiantar demais esse negócio aqui. Isso aqui, no máximo, é uma tabelinha que eu coloquei para vocês verem a diferença de um website e de um e-mail marketing, tá? Então, ele aceita CSS externo, CSS inline, GIF, cara, esquece tudo. Sabe por quê? Porque hoje você tem ferramentas que a gente chama de builder, onde você consegue montar os seus e-mails. Por isso que eu falei que vocês não precisam ter nenhum conhecimento hoje com HTML para poder montar. Se fosse há uns anos atrás, né, Dupe, você que é da área, você falaria, caralho, fodeu, esse careca do caramba tá querendo tirar meu trabalho. Exatamente. Exatamente, procurando aqui. Mas a ideia é que realmente isso que é commodity, isso que, cara, a gente consegue resolver de forma fácil, não se gaste mais dinheiro com isso, né? A ideia hoje está em a gente aproveitar profissional, está hoje em a gente apostar em evolução, apostar em inovação, mas não nesse tipo de coisa que é repetitivo, né?
eu demorei muito para chegar nessa ferramenta aqui, existem vários builders de e-mail, tem um que chama mosaico.io, tem um outro que chama befree.io, mas eu nem vou entrar nesses caras, eu vou entrar direto nesse aqui, que chama Stripo. O que é o Stripo? O Stripo é uma ferramenta free, isso que é o mais legal de tudo, é de graça, que ele tem um builder lá dentro que deixa o e-mail do jeito que você precisar. Então você consegue fazer o layout direto aqui dentro, ele já renderiza o HTML, você já coloca todos os links, você estrutura do jeito que você quiser e, meu, é de graça. Isso que é o mais legal. E sabe o que é o mais legal ainda? É que você se cadastra nela, então você cria uma continha aqui e ele te gera uma galeria com todos os e-mails que você for criando, ó. Isso aqui são todos os e-mails da minha galeriazinha. É tipo Canvas, assim. É tipo um Canvas para e-mail, exatamente. Aí, por exemplo, eu duplico esse e-mail aqui e reaproveito ele. Duplico esse e-mail aqui e reaproveito ele. Você manda por aí ou não? Não, aí eu mando por outro lugar. Aí é ferramenta de e-mail marketing que a gente precisa. Só que o mais difícil, que é montar o e-mail, né, o mais chato, na verdade, e o mais caro muitas vezes, que é montar o e-mail toda vez, tal, o que leva mais tempo, você resolve aqui. Entendeu? Eu trabalho muito com pequena empresa. Uhum. Normalmente eles têm umas ferramentas de e-mail horrorosas. Assim. Pois é esse que é o grande problema. Mas dá pra pegar, por exemplo, um strip e enfiar no wallhost? Dá, e eu vou mostrar como que você utiliza. Tá? Isso aqui, meu, vai servir para todo mundo. O MailChimp? Não, o MailChimp é a ferramenta de envio. Você isso, é mais ou menos como o builder do MailChimp. Só que o builder do MailChimp, primeiro ele é do MailChimp, né? Então você teria que, ter uma ferramenta de disparo e se você tiver uma outra, colar numa outra ferramenta, então você teria duas ferramentas com o mesmo objetivo, não é a ideia. Na verdade, Tem que pagar. Tem esse agravante ainda. E esse aqui é free. E hã? Não o disparo. O disparo é free até 2.000 no MailChimp, se não me engano. Agora aqui você não tem disparo. Aqui é só o construtor, entendeu? E aí, o que você consegue fazer com esse cara? Você monta o seu e-mail, ele tem lá os templates, por exemplo, deixa eu entrar num templatezão aqui, ó. Ó, ele tem 259 templates. Você pode pegar qualquer um desses caras aqui e montar do jeito que você precisar. Então, vamos fazer um na prática aqui. Vou pegar um... Para colocar o nome da pessoa, Aí para colocar o nome da pessoa, você precisa colocar a tag da sua ferramenta de envio. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que nesse e-mail que eu abri aqui, ó, eu queira falar o nome dela aqui. Então, produtos em ofertas para Rafael Ferrari. Tá? Eu não posso escrever Rafael Ferrari aqui, porque se eu mandar para todo mundo, vai com Rafael Ferrari. Toda ferramenta de e-mail, quando ela dá entrada por um formulário, ela cria um parâmetro desse formulário. Então, por exemplo, aqui, vou voltar agora vindo aqui para a ferramenta de envio mesmo, tá? Se eu vier e abrir um e-mail aqui dentro desse cara, e eu quero falar o nome dela, eu coloco a tag do campo nome do formulário, que é esse cara aí que eu selecionei, ó. Então aqui dentro, toda vez que alguém receber um e-mail, ele vai trocar esse parâmetro aqui pelo nome que ela cadastrou no formulário lá, entendeu? Mas isso é dentro da ferramenta de envio, não lá. Tá? Lá você só pode deixar marcadinho o nome da pessoa, aí depois aqui você troca. Isso aí. Legal. Então aqui, ó, voltando lá, eu vou pegar um e-mail X, um e-mail meu aqui mesmo e vou duplicar ele, ó. Ó, já duplicou. Aí eu posso ir abrir aqui. Como que funciona para você conseguir mexer com esse cara? Ele tem as partições aqui, tá vendo? Ó, então aqui eu tenho uma imagem, aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho uma vitrine. Para eu montar um e-mail é muito simples. Eu tenho a estrutura, eu falo assim, ó, legal, embaixo desse texto aqui eu quero colocar uma estrutura que só tem uma coluna. Eu vou e arrasto a coluna para cá. Beleza? Legal. Depois da estrutura, eu quero escolher o conteúdo que vai dentro dessa estrutura aí.
Tá, o que eu quero colocar debaixo desse texto? Eu quero colocar um botão. Então eu vou pegar o botão e arrastar para dentro dessa estrutura aqui, ó. Tá aqui o botão. Mas eu quero customizar agora esse botão. Eu clico nele, coloco o link aqui que eu quiser. Vamos supor que eu quero colocar aqui o link para a aula. Coloco lá o negócio. Aí aqui é o que eu quero que escreva, então clique aqui. Beleza? Aí aqui é a cor. Eu quero o vermelho. E aí a cor da fonte, eu quero outra, porque essa daí eu não gosto. Essa aqui, ó. Vou colocar o branco. Ó, ele mudou lá. Aí eu posso, deixar ele redondinho se eu quiser. Eu posso aumentar esse cara. O Bruno Dupe, ele trabalha comigo lá na parte de codificação na agência, né? Ô Dupe, quanto tempo seria para fazer um negócio desse aqui que a gente tá fazendo em 5 minutos, cara? Ah, com certeza mais. Pois é. 4, 5 vezes de tempo aí até preparar uma mesa desse. Pois é. Então aqui a gente mexe com tudo do jeito que quiser. Beleza, Rafa, legal. Eu aprendi a montar o e-mail aqui dentro. Como que eu faço agora para interagir e disparar esse e-mail que eu montei aqui dentro? Bom, a sua ferramenta de e-mail, com certeza, ela tem duas formas de montar e-mail. Ou é via template dela mesmo, ou então é via codificação. Você vai aqui no modo de código, tá? Deixa eu criar um e-mail do zero aqui. Cria um e-mail novo. Seleciono. Aí eu vou lá onde eu coloco código HTML, tá? Que é aqui, ó, códigozão. Eu preciso pegar agora o HTML desse cara aqui. Essa ferramenta ela é free. Então eu tenho limitações. A partir do momento que algo é free, ela tem alguma limitação. Qual que é a limitação dela? Para eu poder exportar HTML, eu tenho que clicar aqui no export, certo? Só que eu só consigo clicar 4 vezes no export no mês. Essa é a pior limitação que eles têm. Ferrou, então já inviabiliza a ferramenta, certo? Só que a gente é brasileiro. Caralho. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, em Preview. No Preview ele vai abrir esse cara aqui, ó. Então eu vou conseguir ver como fica no desktop e vou conseguir ver como fica no celular. Então, ele já prepara até pro celular. Ia ser tenso, né, Dupe, fazer pros dois, né, responsivo e tal. Ainda é. Ainda é. Vai fazer na mão, ainda demora bastante para estruturar os dois. É. Legal, então você tem o preview aqui. O que você vai fazer? Clicou em preview, você vai clicar aqui, ó, Open in New Tab. Então abrir em nova tabzinha aqui, ó. Ele vai dar um preview, tá vendo? Inclusive isso aqui você pode compartilhar, qualquer pessoa que dá pra ver. Você vai clicar com o botão direito aqui fora, exibir código-fonte da página, copia todo mundo, Ctrl A, Ctrl C, vai lá na sua ferramenta linda, Ctrl A, Ctrl V. Oi. Tá aí. Você não precisa apagar a ferramenta. Tá tudo aí, ó. A gente montou um e-mail em o quê? 3 minutos, 4 minutos, 5 no máximo. Tá tudo aqui. Já tem o template estruturado do jeito que vocês quiserem. Então depois é só mudar a foto, mudar a imagem, mudar link, não pode esquecer. E pegar o código e utilizar à vontade, tá? À vontade do cliente, tá tudo aí. Beleza? Então chama stripo.email essa ferramenta. Muito bacana para a gente conseguir dar celeridade nas nossas campanhas de e-mail, tá? Tadinho, cara, vai estar aliviado. Hã? Rapaz, lá vai estar aliviado amanhã. Vai. Fala pra ele, agradece ele por mim. Vou passar seu e-mail pra ele. Pode passar. Tá vendo a cerveja desse rapaz? Boa.
Legal. A gente entendeu, a gente já falou um pouquinho de spam, já falamos um pouquinho de layout, já falamos um pouquinho de estruturação. Quando a gente falou de spam lá atrás, até teve uma pessoa que falou referente ao conteúdo, não sei se foi você, alguém falou, né? Quando a gente fala de spam, tem alguns critérios que a gente precisa levar em conta com relação a o que a gente chama de conteúdo, tá? Então, todo conteúdo ele gera o chamado spam score. Ou seja, se eu tenho muita imagem dentro do meu texto, se eu tenho muito link, se eu tenho link quebrado, se eu estou numa blacklist, enfim, tudo influencia no spam score. E como que a gente faz para medir a taxa de spam score do meu e-mail, ou seja, para saber a probabilidade dos meus e-mails chegarem na caixa de spam ou não? Tem uma outra ferramenta que chama Email Tester. É esse cara aqui, ó. Email-tester. Esse cara aqui, ó. Como que ele funciona? Ele vai falar para você se o conteúdo tá legal, se tá ruim e vai chegar no spam para a maioria da galera, ou seja, ele dá uma nota para o seu e-mail. Quanto mais perto de 10, melhor, mais ok ele está. Quanto mais perto de 0, pior ele está. Como que funciona para você testar esse cara e testar se o seu e-mail tá bacana ou não? Você vai fazer o seguinte, depois que você criou lá o seu e-mail, vou pegar um e-mailzinho X aqui, peraí. Fechar, abrir um outro e-mail. Deixa eu pegar um e-mail X aqui. Pegar esse de agradecimento aqui da Campus Party. Então o que você vai fazer? Você vai abrir seu e-mail, vai copiar esse e-mail de teste aqui que vai estar na cara da tela. Tá? Então copia ele. E vai mandar um e-mail de teste para ele. Então, vou vir aqui. E vou mandar um e-mailzinho lá, ó. Tá? Mandar para ele. Saúde. Mandou, beleza? Aí agora, como que você faz a magiquinha? Volta lá e verifica a pontuação. Esse e-mail recebeu, ele vai fazer uma análise em cima e vai dar uma nota. Então de 10, esse cara tá 9. Quanto mais baixo tivesse de 10, eu teria que melhorar alguma coisa. Só que, puta, beleza, 9 de 10, mas por que que não tá 10, né? Ou então, se tivesse ruim, por que que tá ruim? O que que tá jogando para baixo? É aí que a ferramenta entra como facilitadora. Ela te fala o que que você tem que melhorar. Então, por exemplo, aqui, eu tenho -1 porque tem 2 links quebrados, tá vendo? Então eu tenho que ver por quê. Tá acusando que eu tô numa blacklist aqui, isso aqui pra mim é novo, já vou ter que mandar um e-mail pros caras lá. Bizarro. Às vezes isso aqui dá alguns errinhos, tá? Às vezes parece que tá na blacklist, mas não tá. Então é bom fazer o teste mais de uma vez para saber se realmente está numa blacklist, tá? Mas então aqui, ó, eu sei que eu tenho que melhorar esses caras, então a partir do momento que eu resolver esses links aqui que estão quebrados, já vai aumentar mais a minha pontuação e se eu verificar o que está acontecendo aqui, se está na blacklist ou não, ele aumenta ainda mais e vai para 10, tá? Poderia ter aqui, por exemplo, autenticação do e-mail. Então, se as marcações de DKIM, SPF, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, não estivessem ok, a gente teria aqui um déficit também na pontuação. Se o conteúdo da minha imagem, a versão do HTML não tivesse bacana, mesma coisa. Se de repente eu tivesse algum HTML quebrado aqui dentro, alguma etiqueta que não tivesse sido fechada corretamente, ou um HTML mal estruturado, também versão de texto. O que é a versão de texto? Nem todo provedor de e-mail, nem todo cliente de e-mail, ele renderiza HTML. Às vezes você tem um provedor de e-mail muito antigo que ele só vai renderizar o texto.
Então, todo e-mail ele precisa ter uma versão HTML, todo e-mail marketing e uma versão de texto. Normalmente, as ferramentas de e-mail, elas geram isso automático para você. Por exemplo, no caso aqui, se eu vier aqui em editar, ele tem lá o HTML, que foi onde a gente entrou, só que aqui no cantinho, ó, avançado, ele tem a versão em texto simples. Quando o Gmail, por exemplo, receber essa mensagem, se você configurar lá e falar, eu não quero renderizar HTML, ele simplesmente vai pegar a outra versão e vai printar ela na frente. Isso aqui ajuda muito também na sua pontuação de spam, tá? Quando você manda 100, aumenta o risco de você ser jogado no folder de spam, beleza? Então, essa ferramentazinha aqui é sensacional para vocês entenderem a qualidade dos seus e-mails, tá? Só pra... Eu não peguei, acho que... Manda. Para mim, colocar o e-mail para testar, por exemplo, eu mandei um e-mail lá, eu pego aquele e-mail que eu mandei e jogo aqui dentro? Não, ao contrário. Você vai entrar aqui, ó, eu entrei aqui em e-mail tester, certo? Ó. Certo. Entrei lá, e-mail-tester.com. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Ah, tá. Quando você gera um e-mail novo... junto no que eu estiver mandando? Não, você manda um e-mail para ele. Primeiro para ele, antes de mandar para todo mundo. Porque se tiver algum problema, você corrige. Entendeu? Quando você faz um e-mail marketing, você manda um teste para você mesmo, para alguém, não manda? Você vai fazer aqui a mesma coisa. Você vai mandar um teste para ele e vai clicar em verificar. Aí o que tiver errado, você corrige. Corrigiu, manda para todo mundo. Legal. Beleza? Legal. Bom, vocês viram então aí que não precisa mais gastar R$1 milhão com isso, não precisa ter um designer para isso, que faz HTML front, não precisa perder um dia fazendo e-mail, né? Então tá fácil o negócio. Tá? Eu defendo muito que a gente precisa se preocupar com estratégia, não com operacional. No e-mail é a mesma coisa. Tá? Quais são os benefícios da gente estruturar da maneira correta o e-mail? Qual que é a maneira correta? Codificando certinho HTML, como eu mostrei para vocês. Reduz as chances de bloqueios das imagens, porque você vai ter menos imagens, né? Então, no máximo, quando você mandar a primeira vez, se você tiver um banner lá em cima, aquela vai vir bloqueadinha. Isso não tem o que fazer, mas todo o conteúdo que você colocou vai estar ok, vai vir bonitinho e inclusive estruturado. Isso é o mais legal, tá? Facilita a busca pelos e-mails. Olha que interessante essa sacada. Às vezes você tem um e-mail marketing que ficou lá para trás, por exemplo, um e-mail da Internet Innovation que você não tem mais contato com a Internet Innovation, mas você queria procurar na sua caixa para relembrar os contatos. Se o e-mail da Internet Innovation for todo em imagem, não tem como você indexar o que está escrito na imagem, você nunca vai achar ele nas suas caixas. Agora, quando está em HTML, não, você busca, né? O Google, por exemplo, ele vai lá, indexa a sua fonte, a palavra que você colocou e ele traz lá via corpo do e-mail. Aqui é a mesma coisa. Então isso aqui, por mais que possa parecer bobeira, é super importante para a galera. Porque se um dia a galera lembrar de você e falar, nossa, é mesmo, eu recebi um e-mail marketing daquela empresa, só que eu não me lembro mais, o nome dela era tal, né? Tinha uma promoção legal, deixa eu procurar por ela. Se não tiver HTML, eles nunca vão achar vocês lá naquele monte de mensagens que eles têm na caixa deles, né? Adaptação para dispositivo móvel. E esse é um número muito interessante. Hoje, a maioria dos clientes estão acessando por aqui, e-mail, tá? Há pouquinho tempo, claro que site não, site já tem mais tempo que celular tá com peso maior. Agora e-mail não, e-mail, até ano passado mesmo a maioria acessava ainda por aqui. Só que, cara, esse ano 60, 70% da galera só lê e-mail por aqui. E não é que lê mais por aqui, não, só lê por aqui. Eu mesmo, às vezes eu tô aqui trabalhando, fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, aí chega, e detalhe, eu tô fazendo alguma coisa no browser, eu fico com a aba do e-mail no PIN aqui, então ela tá sempre aberta, só que chega uma notificação do celular, vocês acham que eu vejo o e-mail aonde? Aqui que tá do lado, que é só clicar do ladinho, eu abro aqui. Cara, eu tenho a moral de destravar o celular para poder ver meu e-mail. Às vezes até demora um pouquinho mais até carregar, mas eu não vejo aqui. Então a maioria da galera vê por aí.
E para você adaptar a sua mensagem a dispositivo móvel, é só com esse cara aqui, ó. Porque a imagem, o que vai acontecer? Só vai reduzir, ficar pequenininha. Então todo aquele conteúdo lá, você mal vai conseguir ler, tá? Então, só por aqui você consegue isso. Pontuação de spam fica mais bacana, como vocês viram aqui. Depois façam um teste. Vocês mandarem um e-mail com uma única imagem em HTML, manda para esse e-mail tester para você ver. Ele vai até te xingar, de tanta raiva que ele vai ficar. O peso da mensagem também fica menor. Quando você manda a mensagem codificada, o peso dele é infinitamente menor do que os Ks ou às vezes até megas que você gera com imagens na mensagem, né? Então tem que tomar bastante cuidado com o peso disso. O tempo de entrega também diminui e isso está diretamente ligado a esse cara aqui. Quanto mais pesada a mensagem, maior o delay. O delay de entrega, ele não se relaciona somente a peso. Às vezes o delay da mensagem está relacionado ao seu próprio disparador. Eles utilizam essa estratégia muitas vezes para evitar que engargale os servidores que estão recebendo os e-mails que você está mandando. Então, por exemplo, imagina o seguinte, você mandou para uma lista muito grande do Gmail, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para alguns e você programou para as 8 horas, tá? Ele vai mandar para alguns, só que se sobrecarregar os envios para aquele ISP, automaticamente ele vai gerar esse delay. Então ele vai mandar às 8 um pouquinho e depois, sei lá, só às 8h30, só às 8h10, 8h15, 8h20, depende do delay, ele vai mandar a outra leva. E você não controla isso. Quem controla isso é o disparador, tá? Ele faz isso quando ele percebe que o risco das mensagens serem entregues no folder de spam está muito alto frente ao provedor que eles estão mandando e-mail. Aí automaticamente ele gera esse delay aí. Ele fala, não, peraí, vou dar uma seguradinha aqui, porque eu acho que os caras ali estão de olho em mim. Aí ele segura um pouquinho e depois manda a mensagem, tá? Aumento da sensação de confiança, cara, é totalmente diferente. Você vê uma imagem estruturadinho, montadinho, e você vê uma imagem toda quebrada, toda, né, destruída na sua caixa de e-mail, né? São bem vistos pelos provedores de e-mail, isso por todos esses motivos que eu falei, e existe a possibilidade de personalizar as mensagens, que foi o que você me questionou naquele momento ali. Se fosse numa mensagem, eu não consigo trocar o nome da pessoa, porque aí eu não insiro parâmetro nela. É uma imagem que está fixa ali, ponto final, acabou, tá? Quando eu tenho HTML, eu consigo colocar a variável do campo e aí tudo fica personalizado. E o que a gente precisa evitar? Aqui eu coloquei algumas coisas que a gente precisa evitar na criação do nosso e-mail marketing. Então, criar e-mails com apenas imagens, né? Sim, a gente acabou de falar isso, mas, cara, eu repito aqui, isso é muito importante. Evitar utilizar imagens com URLs relativas nos e-mails. Ou seja, o que é uma URL relativa? Isso aqui, ó. Por que a galera faz isso? Quando uma mensagem está hospedada no servidor, eles puxam dessa forma, isso quer dizer o quê? Tá tipo assim. Vamos supor que eu criei lá esse e-mail no Stripo, né? Nesse aplicativo aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu crio uma URL assim, o que eu estou falando para ele? Eu tenho aqui a minha pastinha, que é a pastinha e-mail, certo? E dentro dessa pastinha aqui, eu tenho uma pastinha imagens. Legal? E aqui eu tenho o servidor principal, que é sanders.com.br. Sanders digital, tá? Não vão para Sanders não, que senão vocês não vão achar. Beleza? Quando eu faço isso daqui, eu estou falando assim para ele. Ó, eu estou nessa pasta aqui, só que procura para mim a imagem que está dentro dessa pasta, dentro do meu servidor, e aí você monta essa URL com essa e com essa. Então, como que vai ficar? sandersdigital.com.br/e-mail/imagens/imagem.jpg.
ele monta isso automático quando está tudo dentro do servidor. Beleza? Qual que é o grande problema de fazer isso? A gente copiou HTML lá, não copiamos? E jogamos lá na nossa ferramenta. Mudou o servidor. A estrutura não é mais a mesma de pasta. Quando ele for tentar procurar a imagem dentro dessa pasta aqui que não existe mais lá, quebrou. Ele não vai trazer mais imagem nenhuma e a gente perde a referência da imagem. É igual quando você está fazendo um arquivo Illustrator, se você arrastou o arquivo... É isso. É exatamente isso. Ele perde a referência, que é você precisa embedar a imagem, né? É isso que acontece aqui. Como que você resolve isso? Em e-mail, em vez de você colocar relativo, coloca absoluto. Então coloca o endereço inteiro. Aí você coloca, em vez de você colocar imagem.imagem.jpg, você coloca sanderdigital.com.br/imagens/imagem.jpg. Que aí você pode até manter nesse servidor. Na hora que você jogar lá no outro, ele vai puxar do endereço direto. Entendeu? Aí acabou o problema. Agora, se você quiser deixar hospedado direto onde está o seu HTML, se tem essa possibilidade, joga a imagem lá, mas ainda assim coloca a URL absoluta. Mesmo se você tiver certeza que a estrutura de pasta não vai mudar. Beleza? Legal. Evite alguns atributos na hora de montar o HTML. Isso aqui a gente nem precisa falar muito, porque vocês já viram ali que a gente não precisa, ninguém aqui acho que vai programar, né? Eu acho que todo mundo vai tentar no máximo fazer ali a questão da ferramenta, mas isso aqui para você é importante. Isso daqui, Dupe, é ruim de usar nos e-mails, tá? Atributos de rowspam e cowspam, porque aí ele quebra. Cara, e-mail é tabela dentro de tabela. É como se você montasse um e-mail dentro de um Excel. Manja? No máximo. Aí se você tenta criar a tabela virtual com esses atributos aqui, ele quebra o e-mail. Pode quebrar o e-mail, na verdade. Não utilize formulários dentro do e-mail. É claro que o Gmail especificamente ele aceita. Só que se você mandar um e-mail marketing com formulário para Gmail e Hotmail, o Google Forms, né, no caso que você utilizaria, ele vai renderizar dentro do Gmail, mas não vai renderizar dentro do Hotmail. Então, não utilizem formulários. Cria um link, leva para fora e o formulário está lá do lado de fora. Tá? Isso aqui é importante. Ó. Quem aqui já recebeu o e-mail que a imagenzinha, que veio com a imagem quebradinha assim, ó, e tinha uma linha branca. Aqui assim, ó, quebradinha aqui assim. Ó. Alguém aqui já recebeu? Hã? Já? Não? Sim. Às vezes vem quebradinho. Por exemplo, você tem eles mandaram um e-mail com um slice, né? E aí era para ter uma outra imagem mais coladinha aqui. Acontece de ter um espaço entre essas duas imagens assim. O provedor ele adiciona esses 5, 10 pixels de forma automática. Você não controla isso. Como que você trava esse cara? Depois de cada uma dessas imagens aqui, você adiciona esse carinha aqui automaticamente, ó, tá? Essa tagzinha embaixo de cada style da imagem. Se vocês fizerem por aquela ferramenta que eu mostrei, vocês nem vão precisar se preocupar com esse cara aqui. Agora, quem tiver que fazer isso com um programador, alguma coisa nesse sentido, o programador ir lá e montar um HTML que a imagem veio deslocada, é só falar isso aqui para ele, ó. Coloca um style de display block na imagem, que aí você resolve o problema. Tenho certeza que quando chegar o momento de vocês se depararem com isso, vocês vão conseguir identificar, tá? Não ultrapassa a largura máxima de 600 pixels de área útil do e-mail, foi o que eu falei. Assim, ideal mesmo é 500, beleza? Mas dá para chegar até em 600 pixels, tranquilamente. Os dispositivos móveis, né? Hoje, cara, a gente é escravo desse carinha aqui, né? Quem aqui já viu essa foto aqui, né? Todo mundo lendo jornal, né? Na hora do almoço aqui, todo mundo cabeça para baixo, andando, lendo jornal. Aí hoje só mudou a mídia, né? Só mudou o device. A gente continua da mesma forma, só que com celular. Só que hoje está muito pior. E a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro, através desse mesmo carinha aqui. Hoje, se você não está preparado para entregar o conteúdo que você precisa nesse dispositivo, cara, esquece. Você não vai conseguir penetrar
o seu usuário, você não vai conseguir levar a informação para o seu usuário. Isso aqui é tão importante que às vezes o resultado da sua campanha ela muda drasticamente só de você mudar o device a qual você está montando o primeiro layout, né? E aí o que a gente chama, por exemplo, de mobile first, né, que é a tendência de hoje, que é criar primeiro para celular, nunca fez tanto sentido hoje. Né? Você hoje tem clientes, por exemplo, que a gente nem faz mais desktop, a gente já faz pensando no celular e adapta o restante do layout para computador e para os outros dispositivos, mas a gente normalmente está mudando a tendência de começar por esse carinha aí, né? Olha que interessante esse gráfico aqui, ó, aonde isso em 2014, tá? A gente tinha aqui o total de aberturas em dispositivos móveis, tá? 62% aqui no Reino Unido, aí você tinha ali na França 36%, Canadá 40%, aí você tem aqui no Brasil 33%. Web-e-mail você tem 49%. Hoje, essa taxa aqui de abertura já está aí girando 70%, 80%. Isso num salto de 2014 para cá. É muita coisa. A evolução disso aqui está muito rápido, tá? E quando a gente fala de dispositivo móvel, né, a gente precisa tomar cuidado com algumas questões, como por exemplo, o assunto do e-mail, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o peso das imagens, a gente falou bastante de layout, né, e de peso também. Aqui isso impacta ainda mais. Imagina só a gente chegar uma imagem aqui, teve uma vez que um cliente meu, ele pegou uma imagem impresso, né, do catálogo dele, que normalmente vem com 300 dpi, vem, enorme, e ele simplesmente foi lá e arrastou nesse builder aqui. Só que quando ele se arrasta no builder, o builder trava e fala, cara, você não consegue subir imagem de mais de 1 mega, 2 megas, alguma coisa assim. Em vez de ele tentar entender aquilo e falar, pô, preciso otimizar esse negócio, o que ele fez? Ele já conhecia um pouquinho, ele hospedou essa imagem que tinha mais ou menos aí uns 20 megas no servidor dele, criou uma URL e puxou. Acredita? Puxou de fora 20 mega. Aí ele mandou um e-mail com uma imagem de 20 mega. Quando ele mandou esse e-mail com essa imagem de 20 mega, nunca abria. Né? Para alguns não chegou, para quem chegou nunca abria. Caramba, que negócio é esse, né? É assim mesmo? Vem em branco? Aí ele, não, tem uma imagem aí. Falei, caramba, não veio não, cara. Aí, não, veio sim. Ah, beleza, depois eu vejo. Deixei aqui do lado. Comecei a fazer umas coisas, aí quando deu 10 minutos, chegou um outro e-mail, eu fui abrir aqui e ele estava carregando. Tinha carregado tipo 5% da imagem. Ficou aqui, ó, vindo. Falei, nossa, acho que eu entendi o que o cara fez. Nossa, acabou com a internet de todos os jeitos. Puta, e eu tava no 3G, por isso que tava demorando. Não, o meu tava pegando 3G, tava num lugar que não tava nem 4G, cara. Aí foi vindo. Quase eu liguei pra ele, falei, seu filho da puta. E aí aqui, né, é o que a gente fala, nunca fez tanto sentido falar de mobile first. Então, pensem em começar, se vocês forem fazer o layout do zero, pensem em começar por esse carinha aqui. Mas o interessante é que naquela ferramenta que eu mostrei, que é o Stripo, ele já cria, não sei se vocês perceberam, mas ele já tem uma versãozinha que é a versão de celular. E o interessante é que assim, dependendo do elemento que você queira printar aqui dentro, tem elemento que, por exemplo, não vai dar certo se você colocar no mobile. Por exemplo, um menu de loja que tem, sei lá, 10 departamentos, nesse cara aqui pode ser que dê certo. Mas nesse cara aqui vai ficar um embaixo do outro, vai aparecer 3 aqui, aí 5 aqui, aí depois mais 2 aqui, vai quebrar tudo. Então, nessa ferramenta você tem a possibilidade de sumir com o elemento no celular. Então você fala assim, ó, legal, esse menu aqui, ele vai aparecer no desktop, só que ele não aparece no celular. Um exemplo disso é esse e-mail aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Também tem a possibilidade de colocar
WhatsApp? Fale comigo para o WhatsApp. Tem. Já entra? É que aí você... Você consegue fazer a chamada via API. A API ela gera um link, né? Quando você cria isso lá na aplicação do WhatsApp, ela te gera um link, você coloca esse link aqui na chamada e automaticamente ele abre pelo celular. Aí, sem segredo também, tá? Ó, no caso aqui, ali no desktop ele tem o menu e aqui não, porque esse menu não daria certo aqui no celular. Então essa ferramenta... Automático, você que mudou? Oi? Ele faz automático isso? Ele faz automático, só que eu que escolho, entendeu? Eu venho aqui nele, ó, deixa eu ver se... Eu seleciono esse cara aqui, ó. Aí eu falo assim pra ele, ó. Esconder esse e-mail aqui no celular, tá vendo? Aqui, ó. Não é nem esse. Não, é aqui mesmo. Ele fala assim, ó. Você quer esconder esse cara no celular? Eu poderia esconder só ele, por exemplo, ó. Só que aí eu estou escondendo, se não me engano, eu estou escondendo o container inteiro. Aí ele vai e esconde esse carinha. Aí é só setar, fala, puta, beleza, não quero que apareça no mobile. Aí ele já salva isso daí lá no código. No código HTML identifica e fala assim, ó, quando for celular, some com esse cara aqui. Quando não for, você exibe. Ele cria tudo isso automático. Se fosse fazer isso daí na mão, ia ser um parto programador, né, Dupe? Legal. Vamos falar um pouquinho do assunto. Bom, o assunto, em termos bem claros, é o que determina o interesse de abertura da pessoa ou não. O assunto ele não está ligado diretamente aos cliques, tá? Ele está ligado à abertura. Porque é a primeira chamadinha, né? É o que você vai convencer. É a chamadinha que você vai convencer a pessoa a abrir, né? Então, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu conteúdo interno. Tá? É esse carinha aqui. Só que nem eu falei, tem algumas dicas que a gente consegue dar para poder otimizar o que você está falando dentro desse assunto. O assunto ele tem muito pouco espaço, né? Então você não consegue escrever uma bíblia lá dentro, você não consegue escrever 2 linhas de coisa. Você precisa ser o mais sucinto possível e é aí que o pré-reader que eu falei lá atrás, refriso aqui e vou mostrar para vocês para que ele serve, se faz necessário. Então, algumas dicas aqui. Procure levar uma informação que resuma ao tema, não ao conteúdo do e-mail. Eu já vi e-mail, por exemplo, eu já vi conteúdo, assunto, por exemplo, que estava com mais ou menos uns 10 caracteres. Cara, tem dispositivo de e-mail que nem abre os 10 caracteres. Então, sei lá, 4, 5 palavras é o máximo de um assunto que você coloca, de ideal. Pode por mais? Cara, pode. Só que quanto menos, melhor. Imagina no celular, se você tiver 6, 7 palavras, você não vai conseguir ler, não vai renderizar tudo, vai cortar, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Atenção ao tamanho e quantidade dos caracteres. Dá para usar emoji nesses carinhas hoje em dia, só precisa tomar cuidado com os emojis, tem gente que abusa disso. Dependendo do lugar onde você abre o seu e-mail, ele vem com uns quadradinhos assim, ó. Ele vem, não sei se vocês já viram, ele vem ou assim, ou então ele vem com hash. Vem assim. Aí ninguém entende nada, né? Então tem que tomar cuidado na hora de usar emojis. Use numerais nos assuntos quando necessário. Então é muito comum, por exemplo, tá chegando o Black Friday, eu vou usar como exemplo. Até 80% de desconto na Black Friday. É comum a gente ver escrever o 80%, né? 80% de desconto. É super comum acontecer isso. Então só tomar o cuidado de não escrever, né? Usa o numeral 80 mesmo, que você otimiza o espaço que você tem lá dentro, tá? Apesar de óbvio isso, é muito comum de acontecer, por isso que eu faço questão de falar isso nas aulas, tá? Utilize o pré-reader para complementar o assunto, vou chegar lá. Cuidado com erros de digitação e, por favor, não esqueça de preencher o assunto. Quem aqui já recebeu e-mail sem assunto? Já, né? Não?
Eu já recebi e-mail marketing sem assunto já. Tem ferramenta que não deixa mandar, tem ferramenta que trava. Fala assim, ô, você esqueceu do assunto, cara. Mas tem ferramenta que não. Lembra lá do pré-reader que a gente falou? Né? O que é essencialmente o pré-reader? Vou dar um exemplo utilizando essa imagem aqui. Teve uma vez que eu recebi esse e-mail aí do POP, né? E tava falando assim, ó. 99 POP com 30% de desconto até o fim do... O assunto tá tão grande que cortou o resto. Poderia ser até o fim do final de semana, até o fim do mês, até o fim do qualquer coisa, certo? E, cara, concorda comigo que é uma informação importante. Se for até o fim do final de semana e for uma sexta-feira, e eu deixar para ver o meu e-mail só na segunda, eu perdi. Perdi, né? Agora, se eu tenho algo que complemente essa informação, é aí que entra o pré-reader. Então, 30% de desconto até o fim do mês você usa o POP com 30% de desconto. Ele me falou aqui, legal, era uma sexta-feira, eu vi só por cima, não abri o e-mail, mas é até o final do mês, puta legal, segunda-feira eu vi isso aqui com calma, quando eu for usar eu utilizo, tá? Então, o pré-reader, ele nada mais é do que a primeira linha do seu HTML. Ele é uma tagzinha que você coloca lá, ou então um texto de verdade mesmo que você coloca no seu HTML, e ele é exibido aqui, ó, e te ajuda a complementar a informação. Então é como se você tivesse dois espaços de assunto para utilizar. Um com peso maior e outro com peso menor, tá? Por exemplo, aqui tem um exemplo de pré-reader, tá? Aqui está visível, então tem uma faixazinha escrito aqui, hoje é o último dia para você aproveitar esses descontos. O que vai aparecer aqui é o assunto, e esse cara aqui, ó, ele vai aparecer aqui, porque é a primeira linha. Ah, Rafa, mas pô, não queria usar no meu layout essa barra cinza aí, não. Queria que já aparecesse direto aqui o logo aqui, mas eu precisava do pré-reader, como é que eu faço? Legal. Você vai ter essa mesma estrutura, vai arrancar esse cara e lá no seu código você só vai colocar isso aqui, ó. A primeira linha, simples, a primeira linha do seu HTML você só vai copiar e colar esse cara aqui, ó. Só que aí você coloca uma tagzinha de não ver, que é o display none que a gente chama. Então você escreve um texto e some com ele. Aí ele desaparece, só que ele vai ser renderizado aqui, ó. Ele não fica visível quando a gente abrir o e-mail, mas ele fica visível aqui. Beleza? O pré-reader é de extrema importância para aumentar a taxa de abertura dos nossos e-mails, porque, como eu falei, ele complementa o assunto. Beleza? O remetente. Bom, quem que é o remetente? Basicamente é a pessoa que se comunica, né, com a gente. É a empresa, é o funcionário, é o estagiário, né? Quem que é o remetente? Isso vai depender muito da sua estratégia. Se você quer ter um contato mais pessoal com o seu lead, é legal de repente você colocar uma pessoa falando em nome da sua empresa. Agora, se você quer mandar fazer campanhas mais genéricas, mais abrangentes, aí é bacana você colocar o nome da sua empresa direto, assim você não tem um contato interpessoal, né? Eu dou um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu falar da Rock Content? Algumas pessoas já ouviram falar. Rock Content, ela é uma geradora de conteúdo. Ela faz as estratégias de marketing dela com base em e-mail marketing. Quando ela manda os conteúdos dela nas campanhas de e-mail marketing, ela manda em nome de alguém. Então, por exemplo, a Aline da Rock Content. Cara, por que ela faz isso? Porque ela quer dar uma personalidade para as campanhas dela e tem o objetivo ali no fundo de você responder a mensagem dela. Ela quer que você responda, porque ela está preparada para interagir com você ali. Você não responderia, por exemplo, uma mensagem, sei lá, americanas.com.br, né? Americanas, e aí o e-mail @americanas, por exemplo. Né? Então, você não está sendo pessoal na sua mensagem. E vai muito da estratégia que vocês querem. Né? E é possível personalizar os remetentes? Sim, é possível. Se você tem um provedor, por exemplo, de e-mail no Gmail, né, da Sanders, por exemplo, os e-mails da Sanders,
você consegue utilizar o provedor do Gmail. Eu consigo criar um perfil no Gmail e subir uma foto minha. Então eu consigo personalizar a foto, por exemplo. Aí quando receberem um e-mail marketing meu, vai vir a minha fotinha lá. Eu consigo personalizar o nome também. E também consigo personalizar o e-mail, tá? Agora, olha esse exemplo aqui, que eu recebi uma vez. O remetente ele veio sem foto, o nome do remetente era esse cara aqui. O assunto era esse, as melhores datas de junho para o seu negócio. E aí aqui tava logo, Jenga, Facebook, Twitter, blá, blá, blá. E aqui contato. Cara, quem tá falando comigo? Vocês conseguem saber quem tá falando comigo? Eu também não. Nem foto, nem nada, né? Porque não personalizou o nome. Então, a importância da gente olhar para isso. Agora, olha esse outro exemplo aqui. Quem conhece a Abrad? Ninguém? A Abrad é a associação de agências, eu acho, alguma coisa assim. Você sabe o que era? Não? É uma associação X aqui, tá? De agências do Brasil, eu acho, alguma coisa assim. Eles me mandaram esse e-mail aqui, só que o e-mail, como que eles fizeram? Vocês lembram lá que eu falei pra gente não colocar só imagem? Eles colocaram só imagem, não escreveram nada por trás da imagem e o único conteúdo em HTML que tinha no texto era esse cara aqui, ó. Quando eu recebi ele, parecia que tava falando assim, ó, Fórum Saúde Digital Descadastro. Beleza, eu me descadastrei na mesma hora da base. Ele pediu. Só que como que tava a mensagem? Assim, ó. Isso aqui tudo era uma imagem, uma única imagem. Só que lembra que eu falei para vocês? A primeira vez que vocês recebem uma imagem, ela vem bloqueada. Entendeu? Então, ele bloqueou, não tinha nada por trás, só sobrou esse cara aqui, ó. Que foi o que renderizou lá. Então, eu me descadastrei. Ele pediu, eu descadastrei. Beleza. Mais 5 minutinhos. Belezas? Pra gente só contextualizar o que é spam e como não ser spammer. Alguém já viu esse meme aqui? Não seja, é outra palavra, né, no lugar de spammer. Porque basicamente a gente entende realmente, né, que as pessoas que estão fazendo spam são pé no saco. Só que às vezes as pessoas que estão fazendo essa prática aqui, às vezes nem sabem que está fazendo, às vezes não é nem intenção delas. Elas só estão fazendo o negócio do jeito errado, né? E isso é um ponto muito importante para a gente pôr na balança se vale a pena a gente se descadastrar ou não, se vale a pena a gente colocar dar um voto de confiança ou não, e por aí vai. Aqui eu trouxe algumas dicas de como a gente não faz isso, tá? Não tem receita mágica, não tem receita de bolo, não tem nada disso. Aqui é o que a gente trouxe por experiência realmente, mas assim, não vai existir, se chegar alguém aqui para vocês, uma ferramenta, qualquer um fala assim, cara, eu tenho a solução mágica para você não fazer prática de spam ou não entregar suas mensagens no folder de spam, cara, esquece, não vai existir isso, tá? Olha esse dado aqui que interessante, 21% dos usuários que reportam o e-mail como spam, dos usuários reportam e-mails como spam mesmo sabendo que não é, ou seja, a pessoa até se cadastrou, ela deu o opt-in dela ali, mas de tanto que você pentelhou ela em algum momento, ou a pessoa não estava num dia bom, ou não queria receber aquilo naquele momento, ela acabou reportando aquilo lá porque é mais fácil do que isso se descadastrar. 21% da galera. Tem um dado que a gente reconhece lá dentro, que a gente já observou nos nossos clientes, que você chega a perder de base por mês cerca de 25% das pessoas que se cadastraram, ou seja, por ano a sua base vai depreciando cerca de 25%, pode ser mais, mas a cada ano ela deprecia 25%. Como? Reporte de spam, pessoas que param de interagir com a sua marca, pessoas que não estão mais naquele momento, naquele e-mail, pessoas que foram mandadas embora da empresa e não utilizam mais aquele e-mail, as pessoas também morrem, né? Então, tem uma série de motivos que faz com que a base se deprecie cerca de 25% por ano. Se a gente tem esse número, é fácil da gente chegar num outro número
de resultado para a gente conseguir crescer nossa base. Se eu perco cerca de 25%, cara, eu preciso fazer a minha base no mínimo crescer todo ano 30%, para eu conseguir sempre ter uma curva de crescimento, né? Isso é importantíssimo. Na empresa que eu trabalhava, era um pouco maior porque era um mercado infantil. Infantil? Putz. Há 10 anos, então se a mãe crescer... E dependendo ainda, né, do conteúdo que você vai mandando, porque cada criança tem uma fase, né? Então a gente não segmentava. Então, por exemplo, a mãe de menino, ela recebia um monte de coisa De menina. Ou a mãe de filho de 2 anos recebia de filho de 10. De 10 anos. Era bem pouco inteligente, era tudo imagem também. A gente sabia que estava errado, mas não dava. Mas não tinha o que fazer, né? Às vezes você não tem corpo operacional para poder... De repente, se tivesse essa ferramenta aqui na mão, teria facilitado um pouquinho mais, né? Exatamente. E segmentar não é fácil mesmo, não. É bem difícil. No caso ainda de criança, a gente já teve alguns clientes lá que eram desse segmento. É muito difícil e a curva é muito curta, realmente, né? Você tem lá uma mãe super engajada nesse mês, aí no mês que vem ela para do nada de interagir com você. Então é realmente bem difícil de se comunicar com essa galera aí.